INSS alerta governo para alta em despesas da Previdência em 2023 e pede mais 3,2 bilhões de reais para pagamentos de bônus, pagamentos referentes a novas concessões e gastos extras referente a ações obrigatórias, serviços obrigatórios do INSS, certo? Bom, o comunicado geral e gera pressão sobre gastos em revisão bimestral do orçamento. A cada fase, de acordo eles vão gastando, eles vão ali fazendo uma revisão do que resta, do que está sobrando e o número de processos, número de gastos extras que vão sendo colocados nesse caminho, Gastos que não estava previsto, mas que foram chegando e o resultado ficando, Então, olha só. Instituto Nacional de Seguro Social e INSS alertou a equipe econômica da necessidade de reforçar o orçamento do órgão em mais de 3,2 bilhões neste ano para honrar o pagamento de benefícios previdenciários e compensação devidas a estados e municípios. Eu acho que já vi essa história no final de 2022. Mas vamos lá. O órgão afirma que o enfrentamento à fila de segurados impulsionou o número de concessões de benefício, tornando necessário a ampliação dessa despesa em 1,646 bilhões. O órgão diz ainda que a previsão de gastos com a compensação previdenciária cresceu em torno de 1,595 bilhão, o que também demandará ajuste no orçamento. Essa compensação é devida quando um antigo segurado do INSS acaba se aposentando pelo regime próprio de um estado ou município, certo? As informações constam em uma nota técnica produzida pelo INSS para subsidiar o relatório da avaliação de receita e despesa da quarta bimestre, que será divulgada na próxima sexta-feira, dia 22, portanto amanhã. E nesse conteúdo também, vocês vão entender o que disse Carlos Lupe ontem na Câmara dos Deputados sobre a possibilidade de até dezembro diminuir de forma significativa a fila de novos requerimentos esses que já estão acima de 45 dias no INSS. Mas vamos continuar. Segundo interlocutores do governo, embora o documento tenha sido formalizado na última segunda-feira, dia 18, emissários da Previdência já havia relatado à equipe econômica o aumento das despesas com benefício na semana passada, o que acendeu um sinal amarelo nos bastidores. Como se trata de despesas obrigatórias, o governo precisa acomodá-los sobre o limite de gastos ainda vigente para o ano de 2023, o que pode significar novos bloqueios. O governo já precisou travar cerca de 3,2 bilhões dos ministérios até julho para evitar descumprimento de regras fiscais. Havia expectativa de que o relatório de setembro já indicasse a existência de espaço para desbloqueio desses recursos, mas a surpresa do INSS pode frustrar essa intenção. Segundo técnicos ouvidos, algumas reduções em despesas discricionárias ligadas à saúde e na previsão de despesas com pessoal pode compensar parte do baque vindo da Previdência, mas talvez não o suficiente para permitir
o desbloqueio. No ofício, o INSS faz um alerta de que o quadro pode se agravar nos próximos meses. Desde o início do ano, o órgão identificou um acréscimo médio de 0,39% ao mês nos valores da folha de pagamento de benefícios, segundo os técnicos. Trata-se de abro aspas, aumento significativo na medida, fecho aspas. O documento salienta que, abro aspas, avaliações futuras poderão demandar incrementos adicionais na dotação orçamentária, especialmente se o crescimento vegetativo das despesas previdenciárias se mantiver acima das projeções atuais, fecho aspas, afirma o documento. A maior fonte de combustível para essa projeção se realizar é o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, uma promessa de campanha do presidente atual que vem sendo colocada em prática por meio da implementação de bônus para servidores e peritos do INSS. A cada análise extra, eles recebem, no caso dos servidores, R$ 68,00 para avaliação administrativa e, no caso de peritos, R$ 75,00 para perícias médicas. A fila do INSS acumula pelo menos 1,69 milhão de pedidos e o número está sob escrutínios, após divergência entre relatórios que revelaram sumiço de 223 mil requerimentos, como mostrou informações anteriores, né? A intenção do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, é regularizar a situação até o fim do ano, para que não haja mais pedido sem resposta a mais de 45 dias. Para técnicos do governo, a situação demonstrada no ofício apenas reforça a existência de uma prática que se tornou corriqueira nos últimos anos: a subestimação da despesa com a Previdência Social no orçamento. Ele subestima-se um valor que dá para pagar, mas quando chega no meio do ano, vê que os custos são maiores, os gastos extras que aparecem no meio do caminho acaba diminuindo o valor previsto. E isso é um problema. O ano começou com 835,2 bilhões reservado para gastos apenas com benefício, que subirá de 839,9 bilhões após o relatório do quarto bimestre, uma diferença total de 4,7 bilhões previsto, certo? Para o ano que vem, o governo não considerou a eventual redução da fila de espera do INSS e ainda abateu 12,5 bilhões a serem economizados em revisões de benefício, em uma mudança de última hora vista como desconfiança e ceticismo dentro e fora do governo. Então, tanto a ala do governo quanto fora desconfia dessas projeções, dessa diminuição, que isso vai acarretar em problema maior para aqueles, principalmente, que espera na fila do INSS. No Comprev, há também sinais preocupantes na avaliação de interlocutores do governo, ainda da necessidade de recursos extras para o ano de 2023. O ofício pede à equipe econômica a liberação de urgência, abro aspas, urgências, fecho aspas, para outro 1,3 bilhão já colocado para essa finalidade, abro aspas, com prazo crítico de até 30 de setembro de 2023. Então, até 30 de setembro, precisa-se 1,3 bilhão de reais para manter o que está sendo feito. Abro aspas. A maior parte de crédito disponível já foi utilizado
e o montante restante precisa ser colocado até dia 30 de outubro de 2023 para garantir a aderência ao município da competência e evitar possíveis encargos decorrentes de atrasos no pagamento. Essa urgência se tornou evidente devido ao aumento significativo das despesas nas competências mais recentes, fecho aspas, diz o documento. Além disso, a despesa total da compensação para 2023 está em torno de 7,3 bilhões, mais do que os 6 bilhões inicialmente reservados para o ano que vem. O Comprev acaba configurando um repasse estratégico para estados e municípios que têm regime previdenciários deficitários e encontram nessa compensação uma importante fonte de receita. Cada vez que um antigo segurado do INSS migra para um regime próprio desses entes, a Previdência Social precisa repassar a eles as contribuições já recolhidas. Isso é o que constitui a compensação. O tema, porém, é um alvo histórico de impasse. Há quase 444 mil processos aguardando análise, feito hoje de forma manual. Essa mudança de um regime para o outro. O processo de automatização está em curso, mas a sua implementação pode pressionar ainda mais as despesas do governo. A estimativa interna mostra que os gastos da Comprev podem passar de 6 bilhões para 15 bilhões em 2024. Essa é a situação real desse momento que estamos vivendo no INSS. Agora, o que foi dito por Carlos Lupe ontem na Câmara dos Deputados. Começando a segunda fase, ministro da Previdência anuncia meta de redução à fila do INSS até dezembro. As pessoas passam a contar histórias, a formalizar interesses, previsões que de repente ficam no meio do caminho. Carlos Lupe disse que houve recorde de pedidos de benefícios previdenciários neste ano. Em audiência na Câmara dos Deputados, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, anunciou nesta quarta-feira, dia 20, a meta de reduzir a fila do ano. A fila de concessão de benefício. Ele aposta em, abro aspas, ações estruturantes, fecho aspas, com informatização, análise documental, sem passar pela perícia por meio do ateste MED, cruzamento de dados e com outras instituições federais como Marinha, Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Desenvolvimento Assistencial e do lançamento do programa Pré-Móvel para atendimento itinerante. Segundo Lupe, a redução da fila é o principal desafio da Previdência, sobretudo diante da recente alta nas solicitações de benefício. Abro aspas, preste atenção. Em agosto, mais de 1 milhão de brasileiros entraram com algum pedido dentro, abro aspas, do meu INSS. Só em agosto, 1 milhão de pedidos feitos, requerimentos feitos pelo meu INSS, ou na Previdência Social. Pedido de todo tipo, como aposentadoria, pensão, salário acidente, salário gestante, entre outros. É o recorde da história, fecho aspas, ressaltou. No mês de junho, bateu recorde. No mês de julho, não se sabe. No mês de maio, bateu recorde. Conforme Lupe,
além de resolver o problema da fila, abro aspas, herdado, fecho aspas, do governo passado, é preciso analisar os pedidos atuais, abro aspas. O nosso esforço é que, até o final de dezembro, conseguimos enquadrar esses pedidos no prazo máximo permitido por lei, que é de 45 dias. Coloco isso como o maior desafio da minha vida, fecho aspas. Lupe reafirmou o papel estratégico da Previdência, que hoje atende mais de 38 milhões de brasileiros ao custo mensal de 50 bilhões, e isso significa 60% dos municípios brasileiros. São sustentados pelo dinheiro da Previdência por nossos aposentados e pensionistas, e não se pode tratar esse grande programa social apenas com número matemático de superativitário e deficitário, fecho aspas. Quanto a emendas, o debate ocorreu na Comissão da Previdência da Câmara, onde vários deputados como Márcio Ronaiser, Rogério Santos, Léo Prates, Capitão Alberto Neto, que prometeram apoio orçamentário ao programa Previmóvel por meio de emendas individuais, Então, aqui está, nesse momento, a promessa, a proposta, a previsão e cada mês aumentando o número de requerimentos sendo, requerido no INSS. Cada mês sobe mais. E os resultados de quem está lá? O que está acontecendo? É a situação do INSS que, por um lado, a guerra para diminuir fila. Por outro lado, há um número gigante de novos requerimentos que precisam ser analisados no máximo de 45 dias. Por outro lado, faltando dinheiro, money, para compromissos obrigatórios do INSS, principalmente quando se trata de pagamento de bônus, que é o motivo para que essa fila possa diminuir através das análises extraordinárias. O resto é com vocês. Muito obrigada.